Olá, meus caros descendentes de Picaia. Aqui é o professor José Lucas, senhor do canal Bioprimal, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre estrutura sindical. Bem, não precisa afirmar, então sinto muito, vai estrutura sindical mesmo. No caso, pessoal, essa semana eu vou fazer um pouco falando sobre a situação aí dos servidores, essa semana, tudo mais, por causa do regime de recuperação fiscal. Então, talvez a gente vai ter uns vídeos extras aí, porque vai ter alguns outros eventos que eu vou estar participando, eu vou tentar streamar eles também. E acaba que eu vou partir primeiro do geral. Explicar o que é um sindicato, como funciona, para que serve. E eu gostei que esse vídeo aqui do Presley, foi bem didático sobre as informações necessárias, porque você tem uma noção do que se trata os sindicatos, né? Perante também essa polêmica aí de retornar ou não a contribuição obrigatória, né? Que vai causar ali muita divisão, inclusive, entre as pessoas dos sindicatos, no sentido de que seja obrigatório ou não, e também fora, no caso dos trabalhadores, se paga ou não. E, literalmente, nós vivemos uma época de pós-verdade. Enquanto que nos anos 90 a imprensa ainda gozava de muita credibilidade e ela meio que pintou essa imagem de demonização aos sindicatos, ainda que eu também concorde que algumas escolhas de forma de manifestação não sejam ali muito boas para a imagem do próprio sindicato, dos próprios sindicatos, é, mas no fundo, nada mais é do que trabalhadores buscando manter direitos que têm. E muitas vezes nem é ganhar direitos, é manter os que já têm, né? Como muitas vezes acontece aqui nas greves de professores. Nunca é sobre apenas salário. É muitas coisas em jogo, né? E então, vamos começar. Antes de eu começar aqui, vocês podem procurar ele aí no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, ele está nessas redes todas aí, tá? E o Will Presley, né? O Presley, ele me deu autorização de fazer esse react. Então, se tiver alguém aí que gosta de anunciar vídeos de react, foi autorizado, tá? Se cair em algum DAO, em algum tipo de revisão, este vídeo foi autorizado. Lá no TikTok eu perguntei nos comentários e ele autorizou, tá bom? Então agora vamos começar o nosso react. Senta aí que eu vou falar contigo sobre imposto sindical. Eu vou tentar não me estressar, porque eu já tô por aqui, mas eu vou tentar explicar com a maior didática que eu consigo para que você entenda sindicalização, imposto sindical e o que está em discussão, tá bom? Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais. E às vezes eu falo um pouco mal-humorado. Nós todos de vez em quando um pouco mal-humorado, é o que mais acontece. Presta atenção. Saiu agora que está sendo estudado o quê? Vai voltar o imposto obrigatório, que é o imposto sindical. Antes de mais nada, vamos entender que diabo é sindical. Né? Com essa parte, imposto sindical. O que é sindicato? Sindicato vem do verbo agrupar, que é o que? Reunir trabalhadores para que possam lutar por melhorias que outrora, se tivessem separados e desunidos e desagrupados, não ia conseguir porra nenhuma. Acho que pode encerrar o vídeo aqui. Mas eu vou explicar um pouco mais. Se você, do outro lado, consegue pegar o teu 13º para pagar suas dívidas, ajudar a pagar os brinquedos que tu compra das crianças, ou para inteirar para viagem para Balneário Camboriú, agradeça ao sindicato. Se hoje você cai de moto, se rala toda e se estrepa e tem que ficar parada, o seguro-desemprego, o auxílio-doença, veio do sindicato. Acredita, menina? Se hoje você tem direito a descanso remunerado, fazer a sua pequena reconstrução celular da sua casa remunerado, é por causa do sindicato. Eu não entendi muito desse reconstrução celular aqui, mas os pontos que ele está mostrando é isso. Muitas vezes as pessoas elas têm essa ideia anti-sindicato porque elas desconhecem as vitórias, ou pelo menos ah, às vezes que o sindicato consegue impedir percas de direitos e acaba que a pessoa acha que o sindicato não faz nada. Sendo que, no fundo, o sindicato é os próprios trabalhadores, juntos, organizados, né? Alguns realmente têm problemas estruturais, né? Porque, querendo ou não, por ser uma atividade que envolve grandes grupos de pessoas,
rola também ali uma política interna, né, entre os trabalhadores, porque as pessoas vão ter ideias diferentes, vão fazer grupos diferentes dentro dessas estruturas para poder definir para que lado que é as lutas, ou para que lado que o sindicato vai, como vai negociar, essas coisas todas. Então, às vezes não é questão de política partidária. Pode até ser, pode, mas nem sempre. Mas é política interna, de grupos, de pessoas, né? E é aquilo que eu falei. Porque eu quero tentar gravar esse vídeo algumas vezes, talvez eu esteja falando algo que que eu já falei, mas que eu não gravei. Ai, ai, e o que acontece? É, muitas vezes os sindicatos, a maioria deles, falham miseravelmente em contar suas histórias. Então, uma pessoa entra no trabalho, tem um sindicato e não sabe o que o sindicato já fez. E muitas vezes a pessoa vai procurar saber, ninguém sabe informar. Ou às vezes o site não é muito bom, ou às vezes você encontra alguém da estrutura que não é muito bom de explicar as coisas, vai te dar uma resposta, você fica com uma impressão errada, é o que mais acontece. Porque muitas vezes esses sindicatos têm uma estrutura com pessoas mais velhas. São as pessoas que costumam ter mais aquela vontade de lutar para melhorar as coisas, né? E nem sempre as pessoas criam novas lideranças ou têm facilidade em passar o bastão para novas lideranças. E os sindicatos acabam ficando com uma mentalidade mais velha porque acaba que não se oxigena muito, né? Mas eventualmente essa oxigenação vem, porque naturalmente, né? Não tem como, senão a estrutura acaba, ruim, né? Isso é com tudo. Política, relações trabalhistas, as pessoas vão mudando e com isso tudo muda junto, porque acaba que as gerações novas vão cobrindo os espaços das gerações antigas, né? Mas esse atraso é o tempo que muitas vezes estruturas de desinformação precisam para desacreditar estruturas como o sindicato. Porque se lá nos anos 90 era a imprensa que batia nos sindicatos, às vezes até com um pouco de razão no sentido que algumas instituições realmente fazem alguns tipos de reivindicações com alguns excessos, mas não todas, isso é importante te lembrar. Hoje a internet ela é mais rápida, a internet hoje ela age com propósitos de funcionamento da pós-verdade, então muitas vezes vai ser uma coisa mais emocional e menos racional, né? E aqui agora é uma forma que a gente tem de mostrar um pouco o outro lado. Ele falou que de várias coisas que a gente vai ou vai falar, de várias coisas que a gente ganha, que a gente tem na nossa lei trabalhista, graças à atuação desse sindicato. Mas o meu sindicato é vendido, não funciona. Então não tem que xingar o sindicato, porra, é quem tá lá. Tá me entendendo? A ideia da instituição, como muitas pessoas encheram a porra do meu saco no post que eu fiz, falaram, ai, mas o sindicato não fala. Ao invés de você falar, não, vamos cada um deixar de forma compulsória, cada um vê o seu, como é que você faz isso? Olha a arrecadação. De quanto foi? Isso aí é aquilo que eu falei. A pós-verdade chegou e já levou. Um monte de gente com a cabeça feita já, com a ideia de que sindicato não funciona, que não serve para nada. Mas eu te falo, na hora que o calo aperta, o pessoal tudo volta, né? Isso é interessante porque no meu sindicato, como a gente estava apanhando do governo, eu não, pelo menos não cheguei a escutar, pode ser que tenha acontecido, dos contatos que eu tenho, das pessoas próximas que eu sei que estão mais dentro do sindicato, que houve queda de arrecadação. O que houve, o que há de engraçado no nosso sindicato a forma como o governo repassa esse dinheiro e a forma como o Zema inovou entrando na justiça para congelar as contas do sindicato. Então, meio que ele pegou o meu dinheiro de contribuição para fazer minha instituição funcionar e congelou ele, querendo jogar de volta para. Gente, tipo da coisa, cara. Se você acha que imposto é roubo, isso para mim sim é roubo. Eu coloquei um dinheiro lá para fazer a instituição funcionar e o governo vem, entra com um processinho para tirar o dinheiro de lá. Sendo que tem lei que respalda o sindicato nas greves que ele faz. Tipo assim. Cara, eu já vi coisas bizarras acontecendo em fundos de previdência aí. Não quero falar quem, quando e de qual grupo de trabalhadores que aconteceu.
Mas, tipo, então se a gente não estiver unido nesse sentido de que nem sempre, a maioria das vezes, o empregador não vai ser aquele cara que, principalmente em grandes estruturas de trabalho, tipo grandes montadoras, os próprios servidores estaduais, federais, municipais, são grupos grandes de trabalhadores, né? Se eles não se organizam, eles vão ser atropelados. E olha que são grupos grandes. Quem é que já trabalhou de forma a não estar afiliado ao sindicato, alguma coisa do tipo, e descobriu que tem regras para o seu trabalho? Isso já aconteceu comigo. Você vai reclamar com o seu chefe, ó, as regras separantes, o meu trabalho é essa, ó. Tem que ter ali 15 minutos de descanso, depois de 90 de digitação, tem ali, não é 8 horas de trabalho, é 6 horas, regulamentado em lei. Você apresenta para o cara fala assim, então você vai lá no Ministério do Trabalho e vê o que você consegue arrumar. Você chega lá só com o sindicato, meu amigo, para você entrar com uma ação nesse sentido. Você sozinho não tem força de negociar com o patrão. Eles venderam essa ideia aí, esses ultra neoliberais, mas parece que essa galera nunca trabalhou. Porque quem trabalha e passa por essa situação sabe que você sozinho você não tem como negociar com o seu chefe. A não ser que você tenha um chefe muito gente boa, o que pode acontecer, mas que geralmente não costuma ser a regra. Infelizmente, gente, o mundo hoje não é o mundo dos justos, não. Infelizmente. Então vamos continuando aqui. Pra quanto foi? Ah, mas eu acho que cada um consegue decidir por si só. Você tá com a tua aposentadoria em dia? Tua família tem todo mundo investimento pra aposentadoria? Que decidiu de forma compulsória? Ou quando dá alguma merda, bate lá na porta do governo pra poder falar assim, passa a INSS pra cá. Agora presta atenção aqui no dia no que nós vamos fazer uma conta. E porventura, você tá achando ruim de pagar 3 dias de trabalho pro sindicato? E só para constar, você tem um sindicato geral, né, que é a União dos Trabalhadores e tudo mais, e os sindicatos de cada tipo de trabalho. Então, cada sindicato tem suas regras próprias de contribuição, tá bom? Então, pode ser que ao você se afiliar no sindicato, você pague até menos do que 3 dias de trabalho, dependendo do sindicato, das regras, ou às vezes das leis do Estado, né? Isso pode variar um pouquinho. Não precisa necessariamente, obrigatoriamente, 3 dias de trabalho, como ele comentou aqui. Abre mão aí do 1 mês de férias, dos até 5 meses de seguro-desemprego. Como que a porra do sindicato vai funcionar se não tem dinheiro pra funcionar? Ou você acha que o povo que tá lá trabalhando lá trabalha porque acordou... Ai, feliz da vida, mudou o mindset e acordou querendo salvar o mundo. Não, porra! E aí você, que, por exemplo, trabalha num laboratório mexendo com fezes. Sabia que você recebe insalubridade por conta do sindicato? Meu irmão, porque se dependesse de patrão, tava lá mexendo com bosta até hoje, sem ganhar um A a mais. Aí eu concordo com uma discussão que levantaram. Da onde que vem esse financiamento, né? Porque poderia ser muito bem do governo. Só que sindicato é uma articulação dentro dos trabalhadores. Lembrando que alguns sindicatos são de funcionários públicos e que o governo, nesse caso, é o empregador. Então, se você for aplicar a lógica que a gente aplica quando a gente fala da iniciativa privada também na pública, é praticamente a mesma coisa. O empregador sempre quer pagar menos para o seu empregado. Eles não querem esse papo de qualidade. Óbvio, existem exceções? Existem, gente. Mas a gente tem que trabalhar com a média e com a regra. A regra é que a maioria dos chefes não estão ligando muito para os trabalhadores. Pega aí os 20, vamos falar do meu, no caso aqui, professores. Pega aí os 27 estados da federação. Quantos que estão pagando o piso certinho? Se você pegar ali 13 estados, é muito. Talvez, vamos ser bonzinhos, vamos colocar ali uns 5 estados. Quantos estados nós temos? 27. E alguns usam o migué de falar que estão pagando proporcionalmente. E aí? Eu vou considerar os 5 que estão fazendo direitinho e desconsiderar os outros. São 27 mesmo, né? Eu acho que eu estou esquecendo do Distrito Federal ou eu contei ele? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos continuando aqui, daqui de quem eu volto. É como se a gente aqui falasse assim, vamos lutar pela gente? Porque se a gente esperar do outro, e quando eu falo o outro é Estado, e também o outro, que é quem está empregando, nós estamos lá
Aí se tu quiser conversar comigo quanto, como, de onde vem e quais são os mecanismos para poder melhorar a sindicalização, aí a gente está conversando o mesmo assunto. Agora, falar que não vai pagar porque a instituição não funciona, meu amor, então abre mão aí dos benefícios. É muito fácil, ó, reclamar com a barriguinha cheia das coisas que a gente já tem. E digo mais, não me venha falar assim, ai, nossa, minha empresa é muito legal, ela me deixa trabalhar em home office. Anta! Quanto mais desagrupado o trabalhador fica, melhor é para quem está contratando, porque eles não sabem comunicar. Do tipo, ai, tá muito difícil para mim, né? Poxa, para mim também. Vamos reivindicar melhorias? Não, porque tá cada um em casa, com seu computadorzinho. E aí o cara fala, não, vamos deixar o trabalhador de home office, porque a gente pode ficar com quem? Com o nosso cachorro. É isso mesmo, é 26 estados mais o Distrito Federal, 27. É, com o meu exemplo aqui simples, você já vê que não é. O próprio Estado já não gosta de pagar funcionário. De tempos em tempos a gente tem reforma de é, administrativas, principalmente em níveis estaduais, que só corta na carne do baixo clero do executivo, dos funcionários públicos do executivo. É professor, é médico, é polícia, ainda mais o tripé que faz, que praticamente mantém o funcionamento da sociedade, né? É, se bem que a educação, se você cortar ela, você não vai sentir de imediato, né? Ali uns 10 anos em que a sociedade cuide de vez. Né? A polícia você tirar, médico você tirar e também urbanização, limpeza, essas coisas todas, a cidade ali em questão de 2 semanas já vira um caos. Se bobear até menos, né? Educação eu acho também como antídoto. Então, logo, aquela criança que estaria ocupada na escola, ela passa a estar desocupada. E a gente já sabe, né? Mente vazia, cheia de ideia, é oficina pro diabo. Né? Então, e com a criança em casa, o pai também não pode trabalhar. É. Então, educação também pode colocar ali que se ela deixa de existir, ela também causa o caos. Você fala, mas vamos deixar ela toda privada, você perde o parâmetro da pública e que todo mundo vai receber menos mesmo. Se no público já é uma miséria para pagar bem, imagina na privada. E quando eu falo, e quando a gente fala que o salário da privada para a pública não tem muita diferença quando é professor, o povo ainda acha que a gente está mentindo. Né? Porque às vezes isso realmente pode variar de região para região. Então é complexa essa relação de salários entre instituições. Né? E se o salário assim, das privadas, né, começa a variar muito. Tá? Da pública ela é um salário mais estável, né? Todo mundo recebe o mesmo. Apesar que eu já vi casos assim de outros estados que tem diferença salarial, assim, não me pergunte como, porque na lei não é permitido. Em Minas Gerais mesmo, a mulher e o homem recebem igual. Quando é a mesma função, recebe igual. Né? Mas eu já vi casos de estados que isso não acontecia. Eu fiquei de queixo caído. Mas faz tempo que isso aconteceu. Não sei se ainda é assim. Não deveria nunca ser. Né? Porque como você tem uma lei constitucional, ela vale mais que as outras. Ela deveria ser seguida. E às vezes a gente sabe que não é. Tanto que tem leis na federação para obrigar que isso aconteça, inclusive dentro da própria federação, que é o próprio governo. Então, se o governo mesmo não dá o exemplo, não é um parâmetro confiável de comparação, acaba que a iniciativa privada faz o que quer, né? Aí fica difícil também. Você perde o parâmetro de comparação, é tudo que eles querem, que a gente perca o parâmetro de comparação para que a gente nem saiba exigir mais. Puta que pariu também. Então é isso, minha opinião é essa, já compartilhei aqui a tua. Não estou defendendo mais impostos, eu estou defendendo sindicatos e organização dos trabalhadores. Sem organização do trabalhador, não há revolução do sistema que a gente está vivendo. É isso, não gostou também? Foda-se. Beijo no coração e até a próxima. É isso aí, minha gente. E eu acho que ele falou tudo. Né? Eu complementei com alguns pontos. E é isso, então, minha gente. Fui!